Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 21. São 4 versículos, só bem curtinho. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Glória a Jesus. A Irmandade pode continuar compartilhando a live aí. Muita gente deve ter achado que o culto não voltaria ao ar. Mas, de qualquer forma, vai ser depois postado só o trecho da palavra também, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 21. A oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Irmandade aqui, nós que estamos aqui, Irmandade aí através da internet também que está acompanhando o Santo Culto. A gente bem sabe que o Senhor, durante toda a sua missão, usava dos exemplos do cotidiano, do dia a dia, para alcançar a vida das pessoas de uma forma mais fácil, dando a elas também uma melhor compreensão daquilo que ele queria falar. E nesse momento aqui em específico, ele gostaria de ter passado essa mensagem como efetivamente a passou, falando sobre qualidade e não sobre quantidade. Falando que, mostrando às pessoas, veja, irmãos, Cristo já ensinava assim. E nos causa alguma estranheza que no nosso meio, no meio dos crentes, ainda possa aparecer alguém que diga que quanto maior for a tua oferta, maior será a tua bênção. Olha, irmãos, Deus me perdoe. Deus nos guarde de vir aqui ensinar o povo de Deus errado. Da mesma sorte também, outros apregoam que crente tem que ser provado. Crente tem que passar no estreito. Crente tem que passar mesmo necessidade, porque nossa pátria não é aqui, porque nossa pátria é lá no céu, e aqui é só luta, é só choro. Não, também não é assim. Também está errado. A palavra de Deus é muito clara. O próprio Salomão escreveu: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Então, independente de quantidade, para Deus ainda o que importa é o que está dentro dos nossos corações. Para Deus, ainda o que importa é a intenção com que nós fazemos as coisas para Deus e para o nosso próximo. Muitas vezes, nós temos boa intenção, mas somos mal interpretados. Não conseguimos passar a mensagem da maneira que nós gostaríamos que ela fosse passada. De maneira que há um ditado que diz que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Mas com Deus não há esse desentendimento, irmãos. Com Deus não há esse engano, não há esse desencontro. E ele queria informar, mostrar aos discípulos que o que valia realmente era o que estava dentro do coração. Se os irmãos pegarem os discípulos e forem, o irmão Jefferson, que conhece bem da palavra, e forem analisar a vida deles, acho que nem aqui na CCA, que nós somos bem tranquilos, que não apertamos muito a Irmandade, eles não serviriam para o ministério. Um era corrupto, outro era volúvel, Judas era ladrão. Então Jesus não sabia disso. Jesus foi descobrir que Judas era ladrão só quando ele roubou. E a história da onisciência, então, é mentira. Deus não sabe das coisas, então. Ô, irmão, Deus sabe de tudo. Glória ao nome do Senhor. Deus conhece tudo. Como poderemos nós, os crentes, ou pelo menos aqueles que se dizem crentes ou cristãos, como podemos nós
querer quantificar, numerar, ou até mesmo qualificar aquilo que um ou outro faz para a obra, ou até mesmo para Deus. Como poderemos? Um músico que toca melhor, um que toca não tão bem quanto esse que toca melhor. Um pregador que prega muito bem, um pregador que prega o irmão Rodrigo. Como que vai saber? O Senhor conhece o que está nos nossos corações. Se responsabilize por aquilo que você faz, não pela maneira que as pessoas recebem aquilo que você faz. Você não é responsável pelas pessoas não terem entendido o seu gesto. Você não é responsável pelas pessoas não terem compreendido as suas palavras. Você é responsável por aquilo que foi gerado dentro do teu coração. E o que está dentro do teu coração, Deus conhece. O que está dentro de você, Deus conhece. Irmão, mas um fulano está dizendo isso, mais aquilo, outro está dizendo que eu fiz por mal. O que eu devo fazer, irmão? Irmão, você deve orar, entregar a tua vida na mão de Deus, dizer, Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu conheces os meus intentos, e no demais, a consciência vale por 1 milhão de testemunhas, irmão. Pode ter o mundo inteiro a teu favor. O teu maior acusador te absolve essa noite, que é a tua consciência. Dá glória a Deus por isso. Na igreja, no meio do povo de Deus, nós encontramos isso cotidianamente, essencialmente no meio do ministério. Essencialmente no meio do ministério. Muita disputa, muita rivalidade, muito estrelismo, porque um pregador não gosta de ver o outro brilhar, o pregador quer ele brilhar, e bem-aventurado o homem e a mulher que faz com que tudo aconteça para que o Senhor Jesus brilhe entre nós, para que o Senhor apareça entre nós. Se bonita, se feia, se eloquente, se desconexa a nossa pregação, que seja para a glória de Deus. E por pior que seja o meu entendimento da palavra, por pequeno que seja, por misericórdia, por um desejo bom do meu coração, o Senhor transforma as palavras, ela chega aí na tua mente de uma maneira que você compreende e o nome de Deus é glorificado. Você, irmão, tem se boicotado muito, minha irmã. Você tem sido o teu pior adversário, porque tudo que as pessoas te jogam de ruim, você aceita. De maneira que vai chegar um momento que você vai se achar a pior pessoa do mundo. E isso, quando você menos esperar, é uma artimanha do diabo para te afastar de Deus. Bom você não é, não. Mas também não é o pior. Dá glória a Deus. O Senhor vai te ajudar. Você não é santo pleno, mas também não é capeta, não é demônio. O Senhor conhece a tua vida e sabe das tuas intenções. Hoje, Deus vai entrar dentro da tua consciência, vai trabalhar dentro da tua razão para te mostrar que você, temos muito que melhorar, mas nós também não estamos lançados no fogo do inferno, não, irmão. Dá glória a Deus, porque o Senhor te diz, a tua coroa ainda está aqui comigo. A palavra que admoesta, a palavra que repreende, a palavra que censura e acusa, a palavra também acusa os nossos pecados. E a palavra, quando faz isso, ela quer fazer para a nossa melhora espiritual, nunca para a nossa piora. Mas hoje, irmãos, Deus sabe por que manda a sua palavra. O Senhor vem dizer a todos nós, e eu quero que a Irmandade preste bem atenção, em nome do Senhor Jesus, não seja tão duro com você mesmo. Não se cobre tanto. Você não é a coluna do mundo. Você não é a fonte de água de todo mundo. Você não é o muro da lamentação de todos que estão à sua volta. E lembre-se que assim como os que estão à sua volta precisam desabafar, precisam de ajuda, precisam de um ombro amigo, você também precisa. De maneira que se você não cuidar de você mesmo, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Isso, irmãos, é bíblico. A palavra deu o princípio do amor. Sabe qual é a maior referência de amor? Próprio. A palavra diz, amai o próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar ninguém se eu não amar a mim mesmo.
E o Senhor te diz: o que você tem feito de bom para você? O que você tem feito para você? Até hoje você se preocupou em fazer o que os outros esperam de você, o que a sociedade espera, o que a igreja espera. E nisso, irmão, está se criando uma multidão de crentes depressivos. E com isso, também é escandalizado o nome de Jesus. Porque como pode alguém que serve a fonte de toda alegria estar mergulhado numa tristeza profunda que é a depressão? Não é espiritual, é físico. Eu me deixei boicotar, eu me deixei censurar, eu não me permiti ser feliz. E hoje o Senhor te diz: aleluia, eu vou quebrar essa barreira em nome do Senhor Jesus. Muitos mergulham, irmãos, nesse rio de tristeza, nesse rio de isolação ou de isolamento, que se torna uma desolação, e depois não podem subir mais para a superfície. E para que consigam sobreviver, tornam-se dependentes de remédio, dependentes dos vícios, e o pecado, ouçam bem, irmão, o pecado é pior do que qualquer outra droga, de uma droga humana, terrena. O pecado é espiritual, mas a prática do pecado traz uma sensação de bem-estar. Eu sei que pode soar estranho para os irmãos, mas pode olhar, pode prestar atenção na sua vida. Tudo que você faz de errado, no fundo, te dá uma sensação de bem-estar. Não sei em que parte do nosso cérebro ela toca, mas hoje essa palavra vai tocar na tua alma, diz o Senhor. E vai bloquear esses males da tua vida. Hoje você é importante, a pessoa mais importante do mundo. Hoje você é a única pessoa que importa aqui, nessa live, na sua casa, na sua família. Isso acontece muito com as mães. Anulam-se pela família, anulam-se pelos filhos, anulam-se pelo marido e depois anulam-se por si mesmas e caem em depressão. Umas engordam, outras caem um cabelo, que ser gordo, ser magro não quer dizer nada, cada um tem que estar bem da maneira que está, mas vai se deixando, vai se esquecendo de si mesmo. Outros perdem os dentes, outro, enfim, anda de qualquer maneira, e o Senhor não quer isso para nós. Meu servo, minha serva, seja cheio de alegria do céu essa noite. Hoje, Deus quer que você faça um compromisso com você mesmo. Que seja agora à noite, fazer a comida que você quer comer. Você já percebeu que quando você vai fazer comida, você pergunta para todo mundo o que eles querem? Já percebeu, irmã? O que você quer comer? Ou não, irmão? Estou falando muita asneira aqui, irmão. Você já percebeu que quando vai sair de férias, você pergunta para todo mundo, onde vocês querem ir? E quando? Qual será o teu momento? Onde você quer ir? Alamaia, glória ao nome do Senhor. Quando será o momento de comer o que você quer comer? Quando vai ser o momento de comprar a sua roupa? De todo mundo primeiro, todo mundo pode andar vestido, só você vai andar pelada? Não é egoísmo, irmão. Isso chama-se amor próprio. E hoje o Senhor te diz, receba de volta o teu amor próprio. Eu amo meus filhos, ama, irmã, mas tu estás anulando a tua vida pelos teus filhos? Cuidado, isso não é amor, é possessão. Amor não é assim. Amor não se priva de nada. Amor não tira nada de si para o outro. Amor divide, amor compartilha, amor soma, não subtrai. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o Senhor está mandando essa palavra para dizer para você, cuida um pouco de você, porque a tua vida está passando, você não fez nada, e muito provavelmente, se Deus não te mandasse essa palavra, você não faria. E sabe o que você se tornaria? Um número. Mais uma mulher infeliz. Mais um homem infeliz. Sabe por que 99% dos casamentos acabam? Porque alguém se anula por causa do outro. E quando quer retomar a vida de volta, já não dá mais tempo. E a única solução é se separar. E aí,
quando se separa, se sente livre, como se o casamento fosse uma prisão. Casamento não é prisão. Casamento é uma soma de felicidade, onde um apoia o sonho do outro. Glória ao nome do Senhor. E com isso, o diabo vai entrando nas nossas vidas, e a pessoa passa pelo primeiro casamento, passa pelo segundo casamento, passa pelo 10º casamento, mas ela não conseguiu se amar ainda. Ela nunca, ou ele nunca, jamais será capaz de amar ninguém. E o Senhor te diz essa noite: a tua oferta hoje é para você mesmo. Não é muito nem pouco, mas tem que ser tudo. E o Senhor pergunta para nós: quantos corações estão dispostos a entregar tudo para ser tocado por Deus essa noite? Não é fácil, irmão. Nunca podia imaginar que Deus mandasse uma palavra dessa. Nós vamos nos enclausurando. Eu não vou fazer isso. Vamos falar de vaidade, então. Não vou usar um brinquinho se for irmã. Ou se for irmão, não vai pôr uma bermuda para ir na praia. Para que vá no mercado de bermuda? Que mal que tem? Porque a igreja não pode. Porque a igreja não deixa. Não, eu não vou usar porque eu não me sinto bem. Eu não quero. Eu não vou usar porque eu não estou com vontade. Ora, eu não vou usar não é por causa da igreja. Ou eu não vou fazer não é por causa da igreja. Eu não vou fazer porque eu me conscientizei que isso ou aquilo outro, ficar bebendo no boteco, presta para crente? Se vocês passarem ali na Rua da Prata, ali, que tem perto dessa casa de vocês ali, tem um monte de barzinho, e ver o irmão Rodrigo sentado lá bebendo, vai prestar? Vai trazer edificação? Talvez eu tenha vontade, se bem que eu não presto para beber nada. Mas, ainda que tivesse, irmão, não vou fazer, não é por causa da igreja, não vou fazer por causa do meu testemunho. Mas faça na sua casa, então, se você tem vontade. Irmãos, não se censure. O que você deve fazer é evitar o pecado e fugir da aparência dele, do mal. Mas o Senhor quer que nós façamos aquilo que é bom para nós também. E tudo que Deus requiser de nós é bom para nós. Mas o que acontecia muito no tempo antigo, lá no tempo da Inquisição? Autoflagelo. Freiras, freis, padres, bispos e pessoas da religião pegavam chicotes que tinham prego, e quando ele tinha desejo do sexo, porque são pessoas, seres humanos, tem desejo como qualquer um de nós. Quando tinha desejo da comida, quando tinha desejo da bebida, ele reprimia aquele desejo se chibatando. Arrancava pedaço de carne. As freiras usavam cinto de castidade. Que aquilo era uma mutilação. Há aldeias africanas que eles mutilam o órgão sexual feminino. Que a mulher só faz sexo para poder procriar, não tem que sentir prazer. E eles acreditam que tem que ser daquele jeito. Eles se anularam para aquilo. Irmão, a graça de Deus te chamou para ser livre, para ser feliz aqui. Essa história de que crente tem que comer poeira, essa história de crente que as irmãs têm que andar com as pernas cabeludas, de bigode, que os irmãos têm que andar desdentados, fedendo por aí. Não, irmão, cuide de você, minha irmã, seja feliz, porque se você não cuidar da tua esposa, irmão, o vizinho vai cuidar. E se você não cuidar, irmã, do teu esposo, a mulher no trabalho vai cuidar. Alguma sem vergonha da rua vai cuidar, porque sempre vai aparecer, bendito seja o Senhor. Aí depois fala, irmão, foi um laço do diabo. Não foi um laço do diabo, é que na casa não é feliz mesmo. Às vezes você olha um casal que é bonito, o irmão casado com uma irmã bonita, uma mulher bonita, jovem, e de repente se perde com uma mulher que é mais feia que bater na mãe por causa de mistura. Ou vice-versa. E ninguém... Não, irmão, foi o diabo que me enganou. Não foi o diabo que enganou, não, mas é que ele queria sair daquela infelicidade. Então, qualquer coisa para quem não tem nada é muito. Em nome do Senhor Jesus. Olha para a tua vida e você vai ver que 90% dessa tua depressão vai sair hoje no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui aconselhando a igreja através de Deus que manda a palavra. A viúva pobre não fez aquela oferta para mostrar que ela era bonita. Ela fez porque fazia bem para ela, eu creio, Senhor. Porque se ela era pobre, viúva já era pobre, de onde ela arrumou dinheiro? Foi Deus que preparou. Ela não tinha ganho, é viúva.
E de repente ela falou, Senhor, eu vou fazer isso porque foi tu que me deste e vai fazer bem para mim. Eu não oferto na igreja também para que eu fique rico ou para que eu ganhe carro. Eu oferto porque eu sei da minha responsabilidade com o reino de Deus. Eu me conscientizo. Não é troca, é amor. Amor que se compartilha. Glória ao nome do Senhor, bendito seja Deus. E os ricos, irmão, iam na urna das ofertas, mostrando a sua riqueza. Eles estavam fazendo para os outros, não estavam fazendo para si. O que a moda faz? Faz com que nós nos vistamos para os outros, não é? Os irmãos me deram um terno de presente de aniversário agora, recentemente, eu fui lá fazer a barra. Uma das lojas foi até com o Bruno. Os meninos contentes, cheios de vida lá na loja. Olha, tem que apertar a calça, tem que apertar na batata da perna, a coxa. Falei, moço, olha para minha cara. Vê se eu vou andar com a calça do João Dória por aí. Sou um pai de família, irmão. Além do que, eu sou feio. Eu acho que nem para um menino novinho, bonitinho, que nem o Nicolas, não presta, quem dirá para um homem velho e feio que nem eu. Então eu faço o que é bom para mim. Ah, mas está na moda, eu quero que pegue fogo na moda e o bombeiro esteja de greve. Eu faço o que é bom para mim, do jeito que eu gosto. E pronto, acabou. Mas está feio, foi um feio com outro feio, dá dois feios, glória a Deus. Faça o que é bom para você, irmão. Faça aquilo que te faz bem. Você pode ter certeza, enquanto Cristo estiver na sua vida, o pecado não vai te dominar. Ah, irmão, mas tem que tomar cuidado com essa pregação, porque você falar o que faz bem, as pessoas vão se chafurdar no pecado. Vai nada, irmão, porque Cristo vive dentro do nosso coração. Você sabe até onde você pode ir, irmão. Não tem essa. Senão a palavra não vale nada, é lixo. Senão todo esses anos de crer não vale nada, nós não aprendemos nada. O Senhor não brincava com os discípulos? Não se alegrava junto dele? Nós temos toda a história bíblica disso. Não comia? Ora, irmão, e nós, os crentes, aquele que dizemos que conhecemos a graça de Deus, sabe o que eu vi agora no status do Facebook, não sei, eu já contei isso para vocês, ou do WhatsApp, não sei, mandei até para o irmão Jean, um irmão, que era cooperador de jovem cabreúva da CCB, foi para o candomblé, falei para vocês esses dias, né? Falei para vocês aqui na live, com aquela roupa branca, tá, ok, não estou falando contra, mas é uma mudança muito abrupta, e ele se diz realizado agora. Então a fé não era para Deus, era para a família, era para os amigos, era para a sociedade onde ele estava, e hoje ele se sente realizado. Olha, irmão, ele está muito mais feliz agora do que quando ele era cooperador de jovem. Porque agora ele está fazendo o que ele quer. É certo, é errado, é bonito, é feio, é problema de uma pessoa só, dele. Você paga o ônus e fica com o bônus. Irmão, não é a palavra mais linda do mundo, que nem vocês ouviram agora de tarde, como o Humbertinho só faltou virar cambote aqui, mas o Senhor te diz, eu quero ver você feliz na minha presença. Pode vir pregar a palavra que for aqui, pode vir pregar a palavra mais linda que for, quando a pessoa ela não se deixa tocar por ela está contrariada, ela está entristecida, ela enfim está aprisionada num monte de convenções humanas, quando sai lá fora, a depressão pega de novo, a tristeza pega de novo, ele não está se vestindo do jeito que quer, não trabalha no trabalho que quer, não está com a pessoa que quer, não faz as coisas que querem. Eu nunca fui demitido do emprego, irmão. Eu me lembro como hoje, que era gerente de um grande hotel no litoral de São Paulo, e contei para os irmãos que cheguei a ficar 120 dias sem congregar. E ganhava muito bem. Só que estava 8 da manhã, saía meia-noite, Um dia eu cheguei na minha sala, nesse dia cheguei umas 9 da manhã, um domingo, olhei a foto, só tinha o Caio e a Bia ainda, nem sonhava para o Pedro, a Helena, minha foto, minhas coisas, tirei o paletó, pus na cadeira, o ar-condicionado ligado, a Beth, que era uma das camareiras, veio trazer café. Fiquei olhando, longe da minha família. Meus irmãos, estava tudo aí, era feriado. Jefferson do céu. Tinha uma caixa de pinho-sol, arranquei uns 4 pinho-sol que tinha lá dentro, fiz assim na mesa, joguei minhas coisas tudo dentro. Passei no departamento pessoal, falei, PT, saudações. Fui-me embora, até hoje não vou ter, já faz uns 10 anos, e não morri, estou aqui dando glória a Deus. Vou fazer o que os outros esperam, vou fazer o que eu quero para mim, porque depois que a gente morre, irmão, só fica aí o povo falando mal da gente.
E todo mundo que morre depois também vira santo. Irmão, faça o que é bom para você. Receba essa palavra na tua vida hoje em nome do Senhor Jesus. Viva a tua vida, cuide de você, se ame como que você tem vontade, se relacione com quem você tem vontade. O povo pode falar, aquela pessoa lá é a pior pessoa do mundo. Mas para mim ele é bom, faça o que é bom para você, irmão. E certo ou errado é subjetivo, depende do lado da história que você está, irmão. Faça aquilo que está na sua consciência, siga a sua intuição e permita a palavra trabalhar na sua vida. E você vai ver que a partir de hoje, você vai ser uma pessoa mais feliz. A palavra vai te fazer mais bem. Os irmãos querem ver o quanto a igreja está adoecida? Não é porque sou eu que estou pregando, não. Eu sei com uma das irmãs, um dos irmãos. Mas hoje o povo de Deus, qual que é o culto bom para nós? Para mim, o Rodrigo também. É aquele culto que a turma sai virando cambote na igreja. Para mim também é assim. É aquele culto que o pregador prega que sai um palmo de língua para fora da boca. Para mim também é. Ou nós não gosta do quebra, do reteté? Nós gosta. Mas é aquilo que eu compreendo realmente. Eu absorvi aquele culto, que tem um culto que a gente extravasa mesmo, e o bambu cai a folha mesmo. Mas eu absorvi, eu abstraí tudo aquilo. Ou é porque todo mundo diz que é bom, é o que eu gosto? Por que velho fica sozinho? Quando a pessoa fica velha, ninguém quer ficar perto dele. Porque ele não faz mais nada para agradar ninguém. Ele só faz o que ele tem vontade. Aí todo mundo, vai embora. A minha avó, a gente falava, oi, tudo bem, muito prazer. Ela falou, o prazer é todo seu. Porque eu vivi até agora sem te conhecer, para eu viver para esse resto sem te conhecer, não vai fazer falta nenhuma. Morreu com 84 anos fazendo o que ela queria. Do jeito que ela queria. E eu tenho certeza que o Senhor recebeu sua serva no reino da sua glória e vai dar para ela a salvação no último dia. Irmão, não se preocupe em perder amigos. Porque se eles forem teus amigos, eles vão te amar do jeitinho que você é. Quando você vai para os Estados Unidos, a cultura é uma. Quando você vai para a China, você come cachorro, sapo. Quando você vai para a Espanha, você come paella. Quando você vai para Carapicuíba, você come PF de R$ 9,99. Então, onde você está, você é moldável. Você vai se ambientando aquele lugar. E aquele que te amar, vai te amar do jeito que você é. Não mude por ninguém, a não ser por você mesmo. Ô, irmão Rodrigo, isso aí virou coach. Que coach? Eu sei o que diabo é coach, irmão. Estou pregando a palavra que Deus está dando no coração. Mas, irmão, eu não vou mudar por Deus. Se Deus vive em você, Ele está em você, você está nele. Mude por você mesmo, que você vai estar mudando por Deus também. Mas nós prega isso? Não prega, irmão. Sabe por quê? Porque a maioria das igrejas quer manter o povo escravizado. Quanto mais pobre, quanto mais depressivo, quanto mais desgraçado, quanto mais burro, melhor para os lobos, melhor para o governo. Quanto menos instrução o povo tem, mais o governo, enfim, manipula o povo. Não é isso, irmão? E a fé é a mesma coisa. Toda sexta-feira o irmão Cosmo está lá fazendo live lá. Tem uma meia dúzia lá, uns 50, 100 que assiste. Deixa eu falar para vocês que vou marcar uma live aqui só de profecia para você ver. Dá 5.000 pessoas. Ah, vocês estão arrumados com nós, irmão. Pode caçar outra igreja. Porque nós queremos vidas libertas. Nós não queremos um monte de zumbi aqui manipulado pela sociedade, pela religião, pelo governo e muito menos pelo nosso diabo. Se vocês acham que o diabo vai te manipular lá fora, você está muito enganado. Ele vai querer te manipular daqui de cima. Para que você não conteste. Em nome de Jesus. Quem vai contestar? Em nome de Jesus, continua triste. Em nome de Jesus, em vez de chamar a tua mulher, teu marido, para uma conversa franca e falar, amigo, nós precisamos resolver isso aqui, não está bom para mim. Nós vamos ter que dar um jeito. Alguém está falando de divórcio aqui? E eu não falei. Nós vamos ter que se acertar. Você vai ter que mudar. Porque remédio de um doido é o outro na porta. Não, vou esperar em Deus. Vai esperando em Deus. E o faça por ti. Vai falar para o pastor. Ô, pastor, estou infeliz no meu casamento. Não, irmão, continua lá levando uma pizza por dia. Mas a filha dele já separou uma meia dúzia de vezes já. Porque é minha filha.
Não, na minha filha ninguém toca. Ah, irmão, conversa fiada do diabo. Mas em nome do Senhor Jesus, se você crê, toma posse da felicidade para você. Não adianta você se preocupar com o carro, não adianta você se preocupar com o emprego, não adianta você se preocupar com a casa própria. Você pode estar morando num palácio. Enquanto você não estiver bem consigo mesmo, nada vai preencher esse vazio que está na tua alma. Mas se hoje você disser, para mim, eu sou a pessoa mais importante do mundo, o Senhor te diz, eu entro dentro do teu coração agora pela minha palavra. Eu entro dentro de ti agora pela minha palavra. Eu faço de você a sua melhor versão. Quero pedir aos irmãos da live, nós que estamos aqui, comenta agora aí na live, eu sou a minha melhor versão. Eu sou o melhor que eu posso ser para mim primeiro. E depois, se der, para os que estão à minha volta. Se eles não compreenderem, o mais perto de triste que eu vou ficar é dizer, sinto muito. E se eles ficarem tristes, talvez eu sinta muito de novo. E pronto. Vira a chave, irmão. Passa essa fase. Como tem no status, acho que é da irmã Mara. Deixa para trás aquilo que não te leva para frente. Deixa para trás o que não te acrescenta, te diminui. E se te diminui, não serve para você. Bendito seja Deus. Se nesse relacionamento não está vendo troca, se nesse trabalho não está vendo troca, se nesse estudo não está vendo troca, se nessa igreja não está vendo troca, você só está dando e não está recebendo nada, faz alguma coisa por você, diz o Senhor. Para você. E o que vão dizer? Pouco interessa. O que importa é que você se sinta bem. E com isso, você vai conseguir se aproximar de Deus. Porque a gratidão, a sensação de se sentir bem, faz com que o mundo à nossa volta esteja bem. Quando você está angustiado, a comida não presta, o carro não presta, o trabalho não presta, o casamento não presta, a igreja não presta, a pregação não presta. Mas quando você está bem consigo mesmo, irmão, você come pedra dando risada. Você está feliz, aquilo não vai fazer diferença. Eu estou feliz por completo. A igreja não me aceita, eu tenho um jeito meio diferente, a igreja tirou a minha liberdade, mas com Deus ninguém tira a minha liberdade. Se essa igreja tirou a minha liberdade, eu vou em outra. Se eu sirvo a Deus, onde tiver uma porta aberta, eu vou dar glória a Deus. Se preocupe com isso, meu irmão. Eu sei que se estendeu um pouco a palavra, até peço desculpa aos irmãos. Mas seja a sua melhor versão. Eu nunca imaginei que Deus mandasse essa palavra. Mas eu vou sair daqui mais preocupado comigo. Os irmãos veem que de vez em quando eu sumo. É porque ou eu vou viajar, quando dá, que nunca dá. Mas eu luto, dou a minha vida pela obra. Mas quando começa a pesar, eu largo tudo. Demora. Já faz 4 anos a última vez. Mas eu faço. Eu não faço de forma leviana. Largo tudo, pega fogo no alfaville. Não, tem alguém que vai ficar. Tem alguém que vai cuidar, tem alguém que vai fazer. Eu vou fazer o que eu quero. Se é ir na praia. Se é ficar em casa com as pernas para cima o dia inteiro. É a minha vida, eu faço o que eu quero, o problema é meu. E assim seja você com a tua vida. Sabe por quê? Amanhã você está dentro de um caixão e no final do dia, aquele que mais te ama, quando você começar a feder, vai virar um farelo no mundo. Por mais que te ame, não vai falar, pelo amor de Deus, enterra isso aí, e eu não aguento ficar perto. Então, irmão, faça o que é bom para você e seja feliz no nome do Senhor Jesus. Posso pregar felicidade para vocês essa noite aqui, irmão? Receba felicidade em nome de Jesus, receba bem-estar. Você está tomando serotonina? Essa palavra é serotonina pura na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Eu vou te dar coisas boas, eu vou te dar bons pensamentos. É só você permitir, tire essa casca, saia dessa prisão que você se aprisionou em prol de um segundo, de um terceiro, de um quinto. Faça o que é melhor para você, diz o Senhor. E fazendo assim, você estará fazendo o melhor para o reino de Deus. Deus seja louvado. Amém. Vem orar para nós, já. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus em santa oração, irmãos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus nas alturas. Santo é o teu nome. Bendito Deus que vive na eternidade. Glória a Deus. Eterno Deus e Pai nosso que estás no céu,
Por Jesus Cristo, teu Filho, curvados nós estamos diante da tua presença, rendendo-lhe graças, Senhor, pelo amanhecer, pelo entardecer, pela visitação do teu Santo e bom Espírito, Senhor, que se não fosse por ele nós não estaríamos aqui, Senhor, pela necessidade de te adorar, Senhor, pela necessidade de estarmos diariamente diante de ti, Senhor, trazendo a ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, e na noite desse dia não foi diferente. Graça nós te damos por tu ter nos trazido em paz, Senhor, e aqui cantamos os hinos, te entoamos louvores, aleluia, beleza da sua santidade. Graça nós te damos, ó Deus amado, pela tua santa e bendita palavra, Senhor, palavra essa que veio nos trazendo paz, Senhor, nos trazendo alegria, aleluia, nos ensinando a nos amar, Senhor, para que nós possamos, assim Glória a como a Jesus. nós mesmos, Glória a Deus. amarmos o nosso próximo também, Senhor. E se tem alguém ainda que não está livre, Senhor, aleluia, pelo amor do teu nome, coloca em liberdade, Senhor. Amém, Ensina a amar-se, Senhor. Ensina, Senhor, a dedicar tempo a nós mesmos, ó Deus amado, para que nós possamos amar o nosso próximo, aleluia, e isso se contagie, aleluia, aqueles que nos rodeiam, aos Glória a nossos Deus. parentescos, aos nossos amigos de trabalho, às nossa vizinhança, Aleluia. Senhor, e assim, Senhor, nós possamos crescer em sabedoria e entendimento, para que um dia nós possamos morar no reino da tua glória. Dá-nos mais um hino, Senhor, despede-nos, ó Pai amado, meditando na palavra, é o que nós te pedimos, por Jesus Cristo, teu Filho bendito na glória eternamente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome santo Aleluia, do Senhor. Jesus. Aleluia, Deus. Glória ao nome do Senhor.